pastor Francisco pastoreia a igreja da nossa convenção, Batista Nacional, lá em Petrolina, não é? Igreja Batista Missionária, não é? Nome bonito. E nós louvamos a Deus pela vida dele, estava aqui conosco hoje na parte da manhã, trouxe a porção da palavra de Deus para os nossos corações. Ele está aqui desde o dia 7 de janeiro, não é? Desse ano. Não está aqui porque ouviu falar da nossa igreja, não está aqui porque a nossa cidade é bonita, etc. Ele está aqui por causa dos filhos, gente. O homem tem 2 filhos aqui, 3 filhos aqui nessa cidade, não é? Estão aqui há 2 anos conosco, e ele e a esposa vieram passar um tempo aqui com eles. Não é? Eu queria pedir para a Rita ficar de pé, por favor. O Esdras é o filho caçula, que está lá em Petrolina junto com eles. E daí os outros filhos estão aqui. Eu sei que o Ed Lawson e o Ed Vladson estão aqui, a Carol também está aqui, os outros estavam na parte da manhã. Esses irmãos são bem-vindos entre nós? Que bom, então são bem-vindos entre nós. Nós louvamos a Deus por sua vida, a vida da Rita, Esdras, são bem-vindos entre nós. Já voltam agora, quinta-feira, né, dia 7, já retornam para o trabalho, para as coisas lá, e devemos continuar orando por eles. É bom que os filhos que estão aqui vão ficar aqui com a gente, e a gente vai esperar a próxima visita deles, é ou não é? Não é? Uma coisa que o pastor corre sempre o risco é esse. O pastor sai de férias, o pessoal captura eles para pregar. Não tem jeito, não é? Agora mesmo eu estava em Curitiba, de férias, tomando um café com os pastores, amigos lá. Não é que eu fui chamado para pregar numa igreja, aí eu fiz uma coisa que o pastor Francisco não fez. O pastor Francisco fez assim: não, tudo bem, eu prego. Eu lá olhei bem no olho do pastor, falei: prego nada, você que prega, eu estou de férias. Cuida do seu rebanho. Mas nós louvamos a Deus pela vida deles aqui entre nós, e eu quero chamar você para a gente orar. Podemos fazer isso? Ore por quem prega nessa hora, e ore por todo mundo que ouve. Faça isso um instantinho aí, nesse momento, diante de Deus. E que aqui, Deus, se ouça a tua voz, que o Senhor continue falando aos corações e glorificando o nome de Jesus aqui. É a oração que nós fazemos. Amém. 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 A graça e a paz, queridos. Amém. Glória a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui em sua presença, né, para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Deus ele tem colocado nos nossos corações. Como eu falei pela manhã, louvamos a Deus pela vida dessa igreja, louvamos a Deus pela vida dessa igreja que há 2 anos tem acolhido a nossa família, os nossos filhos, noras, né, e eu falei de manhã, e repito a dizer, também as nossas netas que estão chegando aí, 2 netinhas, né, já estão prestes a chegar, e eu tenho certeza que essa igreja continuará, né, a cuidar, né, a amar a nossa família. Louvo a Deus pela vida do pastor Josimar, e no nome do pastor Josimar, os demais líderes, né, que têm nos apoiado, que têm nos amado, e que têm nos acolhido de uma forma tão extraordinária. Eu quero dizer para vocês que estamos, sim, retornando no próximo dia 7, mas vamos levar coisas maravilhosas, não é, dessa igreja. O amor que essa igreja tem, a gente vê a comunhão, a gente vê a unidade, não é, dessa igreja, como ela é acolhedora, e estaremos levando isso nos nossos corações. São coisas que marcam as nossas vidas, né, e vemos que isso é fruto da unção e do poder de Deus na vida dessa igreja, dos pastores dessa igreja e da liderança dessa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em o nome de Jesus. Queridos, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com os amados um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39. Do 39 ao 43. Eu gosto sempre de pedir, se de repente tem alguém pertinho de você que está sem Bíblia, e você pode compartilhar da sua Bíblia, faça isso. Para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 23,
versículo do 39 ao 43. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor nessa noite aplique, edifique, timbre essa palavra nos nossos corações. Queridos, esse texto, o qual nós lemos nessa noite, ele narra o momento em que Jesus está naquela cruz. Está crucificado naquela cruz. E ao seu lado direito e do seu lado esquerdo há dois homens. Dois homens. A Bíblia diz que eles estavam ali como, no relato bíblico, no texto bíblico, entre eles ali conversando, falando, eles reconhecem que estão ali por conta de algo que haviam feito. Eles estão ali porque havia cometido alguns delitos. Mas é importante nós entendermos que antes de chegar aquele momento em que Jesus estava ali crucificado, no meio daqueles dois malfeitores, aconteceu algo para que viesse contribuir, para que Jesus estivesse ali crucificado. E eu gostaria que, durante a nossa conversa nessa noite, a nossa ministração nessa noite, você pensasse, você continuasse pensando sobre o Jesus ali crucificado. Porque nessa noite nós iremos falar sobre um tema que eu creio que ficará marcado no seu coração. Deus colocou no meu coração há alguns dias essa palavra. Oportunidades iguais, destinos diferentes. Aqueles dois homens estavam nas mesmas condições, tendo as mesmas ou a mesma oportunidade. Mas quando nós olhamos a Bíblia, o que diz a palavra de Deus, eles tiveram a mesma oportunidade, mas o destino deles foram diferentes. E eu queria levar você a meditar sobre isso no contexto do que levou Jesus a estar naquela cruz. A palavra de Deus diz que antes de Jesus ir para aquela cruz, ele foi julgado por um grupo de pessoas. A Bíblia diz que ele foi levado ao sinédrio. O sinédrio, queridos, ele era composto de aproximadamente 71 membros. Esse sinédrio era composto de sacerdotes, anciãos e doutores da lei. E eles tinham um propósito de levar Jesus a julgamento diante deles, não com o propósito de ser um julgamento justo, mas eles já haviam deliberado no seu coração que o propósito, ao Jesus sair dali, seria ser condenado à morte. Então, aquele sinédrio, eles fizeram de tudo para levar Jesus a essa condenação. Mas eles simplesmente não podiam levar Jesus a uma condenação sem argumentos concretos, sem uma argumentação concreta diante do Estado, diante daquele ou daqueles que poderiam, na verdade, julgá-lo e condená-lo, ou simplesmente condená-lo à morte, já vindo julgado pelo sinédrio. E nós vemos, queridos, na palavra de Deus, que aqueles homens que ali estavam, já com essa deliberação no seu coração, eles fizeram algumas perguntas a Jesus. E o livro de Lucas registra, na verdade, duas perguntas feitas naquele momento em que Jesus estava no sinédrio. A palavra de Deus diz, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 67, a primeira pergunta que foi feita: tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Queridos,
esta pergunta, se respondida de forma afirmativa, seria interpretada como confissão de traição, pois todos os messias eram tidos como rebeldes em potencial contra o governo romano. Tu és o Cristo. Como eu falei, eles tinham esse poder de julgar, tanto no sentido religioso como no civil, mas não tinham o poder de condenar. Mas eles tinham que ter um argumento para levar diante de Pilatos para que Jesus fosse ali condenado. E a palavra de Deus diz que eles fazem essa pergunta: tu és o Cristo? Simplesmente com o propósito de que Jesus viesse confessar, para que eles viessem dizer que Jesus era realmente um traidor. A resposta de Jesus foi: desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Foi a resposta que Jesus Cristo deu à pergunta: tu és o Cristo? Querido, Jesus ali, ele proclamou o seu messiado, declarando que seria levado à direita de Deus. Jesus ali, ele declara isso. E é interessante que, ao Jesus responder essa pergunta dessa forma, desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Eles fazem uma segunda pergunta a Jesus. E a segunda pergunta é: logo, tu és o Filho de Deus? Logo, tu és o Filho de Deus? E aquela outra pergunta também tinha, basicamente, a mesma intenção. A intenção de incriminar Jesus junto ao povo. Se ele proclamasse ser o Filho de Deus, seria acusado de blasfêmia. Mas Jesus, mais uma vez, responde àquela pergunta, mas ele diz da seguinte forma: vós dizeis que eu sou. É vocês que estão dizendo que eu sou. E é interessante que essa expressão, naquele momento, equivale a um sim. E esse foi o ponto culminante do julgamento religioso que girou em torno dessa questão. Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus? Estavam certos de que as alegações de Jesus eram falsas e de que era culpado de blasfêmia, sendo levado a pena, sendo na verdade que a pena de blasfêmia era a morte. No livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, a parte A diz: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Então, naquele momento, eles, entendendo da forma que eles queriam entender, eles haviam decidido que Jesus estava, ou tinha, na verdade, blasfemado, e que era digno de ser sentenciado à morte. Então, aqueles homens, sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, estavam baseando, na verdade, a interpretação da lei, da fala de Jesus Cristo, como eles queriam interpretar. Como eu falei, não era uma questão de serem justos, mas era como eles interpretariam o que Jesus haviam falado. Jesus, como eles, a interpretação da lei e na interpretação da fala de Jesus, como eles queriam interpretar. Os acusaram de blasfêmia. Só assim poderiam levá-lo a Pilatos para ser condenado à morte, pois esse era o real propósito do Sinédrio. Não tinha outra alternativa. Eles não estavam ali para serem justos com Jesus. O que eles queriam mesmo era levá-lo à condenação. E quando a gente fala da condenação de Jesus, o que você pensa? Imaginando, como eu falei no início, para você pensar, Jesus crucificado em uma cruz. Por que ele, na verdade, estava ali? Mas nós podemos observar, queridos, que naquele momento, aqueles homens se levantam. Eu posso imaginar a cena de forma eufórica, todos ali celebrando aquele momento, porque no versículo 1 do capítulo 23, a Bíblia diz: levantando-se toda a assembleia, todo aquele povo, levaram Jesus a Pilatos. Estavam celebrando algo, queridos, mediante um julgamento que não foi um julgamento justo. E a palavra de Deus diz: e ali passaram a acusá-lo. Passaram a acusar Jesus diante de Pilatos.
E é interessante observarmos que as acusações dos sacerdotes foram calculadas para incriminar o prisioneiro em uma corte romana, uma vez que a violação da lei mosaica não influiria diante de Pilatos. Então eles trouxeram 3 acusações, foram feitas 3 acusações contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que acusações foram essas? A palavra de Deus nos mostra que a primeira acusação foi perverter a nação. Que Jesus era aquele que estava pervertendo a nação. A segunda acusação foi proibir o pagamento de tributo a César. Que Jesus estava proibindo o pagamento dos tributos, dos impostos. E a terceira acusação foi alegar ser o Cristo. Eles estavam dizendo que Jesus estava alegando ser o Cristo. A primeira acusação, que era uma queixa geral, envolvia a perturbação da ordem. Em outro termo, como se Jesus fosse um perturbador da ordem naquele lugar. As outras 2 acusações podem ter sido interpretadas de ameaça a Roma. Jesus estava ameaçando, o governo de Roma, o reinado de Roma. A segunda denúncia, queridos, era uma mentira descabida, porque nós temos relatos bíblicos de que Jesus não era aquilo que eles estavam falando. Jesus não fez aquilo que eles estavam dizendo. A tal ponto de, no livro de Lucas, no capítulo 20, versículo 22 ao 25, se era essa a acusação, ou uma das acusações, que Jesus era contra o tributo, contra o pagar impostos, a Bíblia diz: é lícito pagar tributo a César ou não? Isso foi uma pergunta feita a Jesus. Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie ou a imagem e inscrição? Prontamente alguém disse: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, ficaram calados. Então, nesse ponto aqui, a Bíblia mostra que não era verdadeira a acusação pela qual estava levando Jesus até Pilatos. Mas um outro texto bíblico também deixa bem clara a posição de Jesus quanto a isso. No livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 24 ao versículo 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga impostos no templo? Perguntaram a Pedro. E ele respondeu: sim, paga. Foi isso que Pedro respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então, queridos, naquele momento ali não tinha alternativa. Jesus, naquele momento, naquele julgamento, da forma que foi, não tinha como ele sair dali, a não ser com essas acusações, para ser, na verdade, condenado à morte, para ir para a cruz do Calvário. É claro que nós entendemos, queridos, que havia em tudo isso um propósito de Deus, até mesmo para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas essa é uma real e uma literal história do que aconteceu antes de Jesus chegar naquela cruz. Na verdade, queridos, eles não tinham a proposta de fazerem um julgamento justo, e sim fazer manobras para o condenar. E conseguiram. Fizeram todo tipo de manobra para que pudesse condenar Jesus. Isso é, falsas acusações. Falsas acusações. Mas Jesus, queridos, ele passou por tudo aquilo. Jesus passou por tudo isso. Queria que você, nessa noite, nesse momento,
você pensasse, por que passar por tanta dor? Por que foi necessário Jesus passar por tantas dores, decepções, humilhações, ser acusado injustamente, até o momento de chegar à cruz? Por que tudo isso? E eu quero pensar com você nesse momento, pensarmos juntos nessa noite. Uma das coisas que eu coloquei aqui, para nós pensarmos juntos, por aquilo que Jesus passou, por aquele momento de humilhação, por aquele momento de dor, por aquele momento de angústia, aquele momento de um julgamento injusto, foi para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, refletindo sobre as decisões que temos tomado diariamente. Oportunidades iguais, destinos diferentes. Oportunidades iguais, destinos diferentes. Quais são, na verdade, queridos, as decisões que nós temos tomado no nosso dia a dia? Todos os dias temos que tomar inúmeras decisões. Quem sabe nessa noite você teve que tomar uma decisão durante o dia. Você passou o dia pensando se viria ou não para a igreja. Quem sabe alguém te convidou para algum outro lugar hoje à noite, mas você tomou uma decisão. Você disse, eu não abro mão de ir para a igreja hoje e adorar a Deus. Eu não abro mão de ir para a igreja hoje, celebrar com meus irmãos a ceia do Senhor. Eu não abro mão. Você tomou uma decisão acertada. Mas quantas vezes nós tomamos inúmeras decisões e de repente nós percebemos que não tomamos uma decisão correta, que não tomamos uma decisão certa. Mas é interessante nós entendermos, queridos, que mediante esse contexto, todos os dias temos que tomarmos inúmeras decisões. No capítulo 5, versículo 15 ao 17 do livro de Efésios, Deus nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, decisões a serem tomadas é num contexto de nós analisarmos como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus que você é. É tomar decisões procurando entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Procurando compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes, nós queremos tomar decisões e tomamos decisões sem entender qual é a vontade de Deus. E aí, como a gente fala lá no Nordeste, lá no sertão, a gente diz que decisões precipitadas, a gente acaba batendo com a cabeça. Isso é, não dá certo muitas vezes. E quando não dá certo, nós questionamos, nós perguntamos. E muitas vezes questionamos a Deus e perguntamos ao Senhor, mas eu estou todo dia na tua casa, lendo a tua palavra, orando, e as coisas não deram certo. Porque você não soube discernir qual era a vontade de Deus. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. Você poderia até me perguntar nessa noite, pastor, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber? Porque tem pessoas, na verdade, que estão na igreja, que estão andando, né, com o Senhor, que estão, na verdade, muitas vezes, nos cultos, mas ficam naquela dúvida, como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ou para a minha vida. Queridos, para nós sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que ter intimidade com Deus, através da leitura da sua palavra, através da Bíblia. Tem um texto na Bíblia que é maravilhoso, é muito conhecido esse texto, João 8,32, que diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é muito conhecido, e muitas vezes nós usamos esse texto para pregar para alguém, dizendo, olha, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós usamos esse texto numa evangelização, em um contexto de que se as pessoas conhecerem Jesus, que é a verdade, eles vão ser libertos. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, falando para nós nessa noite, e conhecereis a verdade vos libertará. Isto é, quanto mais eu conheço a verdade, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, eu vou entendendo o que Deus tem para a minha vida, o que Deus vai falando comigo, e eu vou entendendo o que é bom para mim e o que não é bom para mim. O que é ruim para mim, eu vou me despojando de tudo isso, e vou me apegando à palavra do Senhor, às promessas de Deus, vivendo assim segundo a sua vontade.
Como é, pastor, que eu sei a vontade de Deus? É exatamente tendo intimidade com o Senhor e vivendo literalmente a sua palavra. É interessante, queridos, nós percebemos que naquele momento, aquele malfeitor, ele teve um profundo envolvimento com Jesus. Naquele momento ali, em que ele estava na cruz, um profundo envolvimento com Jesus. Ele ouviu as palavras de Jesus, quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que o crucificaram, eu costumo dizer e imaginar a cena, Jesus lá na cruz, ele olha para baixo e vê todas aquelas pessoas que o colocaram naquela cruz. Mas ele libera o perdão e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Senhor me faz lembrar desse momento, que muitas vezes nós poderíamos dizer: mas perdoar dessa forma só Jesus? É porque era Jesus que chegou ao ponto de perdoar aqueles que o colocaram na cruz. É porque era Jesus, o Filho de Deus. Não, queridos. O que nós aprendemos na palavra é que nós somos capazes também de assim fazer. Porque muitas vezes nós não somos capazes de liberar perdão também de forma nenhuma. Mas o Senhor me faz lembrar de Estevão, que quando Estevão foi colocado para fora da cidade, lá no livro de Atos, no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, quando Estevão é colocado para fora da cidade, e as pessoas começam a apedrejá-lo, a palavra de Deus diz que ele olha para o céu, vê Jesus à direita de Deus, e também usa essas mesmas palavras: perdoa-lhes. Também é capaz de liberar o perdão. Estevão foi capaz de liberar o perdão. Nós também somos capazes de liberar o perdão. Então, queridos, em todo o contexto da palavra de Deus, nós aprendemos também a perdoar e a ser realmente conhecedor do que diz o Senhor para as nossas próprias vidas. Então, aquele homem, ele ouviu Jesus dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ouviu Jesus falar, e naquele momento, querido, ele reconhece Jesus como rei. Reconhece Jesus como rei, ao ponto de dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra, Senhor, de mim quando entrares no teu reino. Ele tinha ali agora uma convicção que Jesus era rei, e todo rei tem um reino, e ele queria fazer parte agora desse reino de Deus. Ele queria fazer parte desse reino de Deus. Então ele reconheceu isso, porque ele ouviu as palavras de Jesus, quando Jesus, na verdade, perdoou, liberou o perdão. Ele fala com Jesus, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele também ouve novamente a voz de Jesus. Jesus dizendo para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, queridos, isso é algo tremendo. E a palavra de Deus nos mostra isso. Aquele homem agora tendo esse entendimento, mediante essa tomada de decisões, eu quero trazer para você uma outra coisa, um outro ponto, que essas decisões são tomadas no temor do Senhor. Se somos levados todos os dias a tomar inúmeras decisões nas nossas vidas, não podemos tomar essas decisões de qualquer forma, de qualquer jeito. Aquela decisão daquele malfeitor na cruz mudou totalmente a sua história, mudou totalmente o seu destino. Então, as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, tem decisões que mudam completamente o rumo da nossa história. Não é de todo jeito que nós vamos tomar decisões. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 9, e versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E o conhecimento do santo é prudência. Ter o conhecimento do Senhor para não tomar decisões equivocadas. Para não tomar decisões equivocadas. Ter o conhecimento, ter o temor do Senhor, para não tomarmos decisões equivocadas. Eu costumo dizer que há decisões da nossa vida, que nós tomamos, podemos parar, voltar e recomeçar. Mas tem decisões em nossas vidas que não tem mais como parar, voltar e recomeçar. Não há mais como fazer isso. Então, por isso que todas as decisões que nós devemos tomar tem que ser no temor do Senhor. Eu, como secretário executivo, lá na nossa convenção, na nossa regional, nós estamos passando um processo de transição pastoral com uma igreja lá da nossa região.
E naquele momento que eu assumi a igreja interinamente, até fazer essa transição, eu sempre disse para aquelas pessoas daquela igreja, esse momento em que nós estamos aqui, devemos estar com muito temor e muito tremor, porque são decisões que podem mudar a história dessa igreja. Então, as decisões tomadas têm que ser exatamente nesse sentido, de temer ao Senhor, de estar consciente diante de Deus. A decisão tomada por aquele malfeitor foi crucial para o seu destino. Não foi de todo jeito. O temor do Senhor veio ao seu coração. Porque um blasfemou, mas o outro disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero, queridos, acreditar que em meio a todos aqueles acontecimentos, o ladrão da cruz, de alguma forma, ouvira falar de Jesus. Se na rua, antes de ser preso e condenado, não sei. Se na prisão, em meio ao tumulto do julgamento de Jesus, também não sei. Mas na cruz, em sua última oportunidade, ele reconhece que aquela epígrafe escrita na cruz de Jesus era verdadeira, e ele o reconhece como rei. Ele diz que estava naquela cruz, mas quando ele olha para a cruz de Jesus, tem algo diferente naquela cruz. Tinha algo escrito naquela cruz. E ele olha para aquela cruz. E olhando, irmãos, para aquela cruz, há esse reconhecimento de quem era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava lá, Rei dos Judeus. A epígrafe, queridos, escrita sobre a cruz, trazia a condenação do crucificado e qual crime cometeu para servir de exemplo para todos os que viessem, para todos os que vissem sobre a cruz. Isto é, naquele momento ali estava escrito algo que era para dizer o motivo pelo qual Jesus estava sendo condenado. Porque ele falou que era rei dos judeus. Mas é interessante nós observarmos que no caso de Jesus, na verdade, era uma forma de escárnio. Era simplesmente para escarnecer de Jesus. Continuar a humilhação. Continuar a dizer que Jesus era um mentiroso, que aquilo não era verdade. Por isso que colocaram aquela epígrafe ali, escreveram aquilo dali na cruz. Mas é interessante que ao mesmo tempo em que falavam, em que relatava o motivo de sua crucificação, e revelava quem realmente Jesus é. Porque ali estava o que verdadeiramente Jesus é, sempre foi e sempre será. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles tentaram fazer alguma coisa para desmentir quem Jesus era. Mas ali estava, de fato, quem realmente Jesus era. E é interessante nós observarmos que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz assim, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. No livro de João, no capítulo 19, queridos, e versículo 19 ao 22, diz assim, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Isso é, para que ninguém tivesse nenhuma dúvida. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas reis dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Rei dos judeus. Aqueles homens, mesmo Jesus estando naquela situação, eles ainda tentaram de alguma forma mudar o texto. Tentaram de alguma forma mudar o texto. Dizer, não coloca, ele é o rei dos judeus. Coloca que ele disse. Mas Pilatos disse assim, o que eu escrevi, escrevi. Não mudo mais. Queridos, é preciso nós entendermos, eu quero que você entenda, não é? Que nós venhamos entender nessa noite, que ele escreveu o que era para escrever, pois Jesus era, é e sempre será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aquilo estava escrito não era por um acaso, é porque ele era realmente o Rei dos reis. Não foi simplesmente a vontade do homem,
mas tinha uma ação de Deus, porque o que estava ali, queridos, era um propósito do Senhor. Quando eu pedi para você ficar pensando e refletindo sobre Jesus na cruz, é porque o propósito do Senhor na cruz era exatamente para que eu e você pudéssemos estar aqui glorificando a Deus, sendo salvo na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquilo que estava escrito era o que deveria ser escrito, por isso que foi daquela forma. Um outro ponto que eu vejo nessa noite é que as decisões tomadas hoje determinam o nosso futuro. As decisões que nós tomamos hoje determinam o nosso futuro. Não sei se você tem pensado nisso. Não sei se você tem pensado nisso. Mas são as decisões que nós tomamos hoje que determinam o nosso futuro. Você veio para a igreja hoje, glória a Deus por isso. Você veio adorar a Deus. Começando a nova semana, glória a Deus. Você foi determinado em estar aqui para começar uma semana na presença do Senhor. São as decisões que nós tomamos hoje que vai determinar o nosso futuro. Eu hoje aqui posso estar falando com pessoas que tomaram algumas decisões ao longo da vida, das quais se arrependeram. Quem sabe aqui tem inúmeras pessoas que tomaram algumas decisões no longo da sua caminhada, no seu dia a dia, no decorrer da sua história, tomaram decisões e se arrependeram. E algumas delas não tiveram mais como voltar. Quem sabe pessoas que estão aqui pagando um alto preço, queridos, que estão aqui pagando um alto preço por decisões erradas. Alguém que diz assim, olha, eu ainda hoje pago um preço, porque tomei decisões que não deveria ter tomado. Eu ainda hoje pago um alto preço, porque não busquei o discernimento do Senhor, se aquilo era ou não a vontade de Deus. Quem sabe que nessa noite tem pessoas que se pudessem voltariam atrás e fariam tudo diferente, mas não é possível. Queridos, muitas vezes temos que tomar decisões, dentre elas, quem sabe, alguma decisão que aparentemente pode ser simples, mas outras muito complexas. Decisões como comprar ou não comprar um carro novo, fechar ou não fechar um novo negócio, trocamos ou não trocamos de casa. Quantas vezes temos que tomar essa decisão? Mudamos ou não mudamos de cidade? O que é que vai acontecer se nós mudarmos de cidade? Luto pelo meu casamento ou não vale a pena? Algumas pessoas têm questionado sobre isso. Aceito ou não aceito uma nova proposta de emprego? Olha, eu até entendo o chamado de Deus para a minha vida, o chamado ministerial, mas saio da zona de conforto para cumprir a missão ou está bom da maneira que está? São questionamentos entre muitos e muitos outros, e muitas outras decisões que nós temos que tomar, que são decisões que podem mudar por completo a nossa vida, que podem mudar por completo a nossa história. Decisões terão que ser tomadas, muitas vezes em momentos cruciais das nossas vidas, que mudarão por completo o nosso destino. Como foi com aqueles dois malfeitores. A oportunidade foi dada a ambos, mas um só tomou a decisão certa. Então nós vivemos essa realidade, isso é algo real na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Aquele homem, quando ele entendeu quem era Jesus, ele tomou a decisão mais assertiva da sua vida, reconhecendo Jesus como o Senhor, para entrar no seu reino. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos e dias em que não levamos em conta isso, e tomamos decisões de forma aleatória. Mas eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, a igreja do Senhor, homens e mulheres de Deus, que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Quem sabe que tem alguém que ainda não tomou essa decisão, mas eu quero dizer nessa noite, aceitar a Jesus, entregar a vida a Ele, foi, é e sempre será a melhor opção, pois é a partir daí que teremos a orientação do Espírito Santo para a tomada de todas as decisões em nossa vida, e com certeza Ele nos levará a tomar as melhores decisões, pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Queridos, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra. Então que nós venhamos estar nessa dependência total de Deus, pois com certeza Deus sabe o que é melhor para mim e para você, muito mais do que nós mesmos sabemos. Você já pensou, ou você já orou de uma forma que você diz assim, olha, eu tenho até receio de na minha oração dizer que seja feita a vontade de Deus? Tem pessoas que têm medo de dizer isso.
Sabe por quê? Que muitas pessoas, ao orar, porque quer algo, porque espera algo do Senhor, porque espera conquistar alguma coisa, algumas pessoas até têm o receio de orar: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é muito grande de alcançar algo, e ele tem medo que a vontade de Deus não seja a vontade dele. Por isso que muitas vezes ele tem o temor de dizer que seja feita a tua vontade. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: decisões a serem tomadas, nós temos que tomar entendendo que deve prevalecer a vontade de Deus. Porque, como nós vimos nessa noite, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai dizer que o propósito de Deus é fazer na minha vida e na tua vida muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então, que você creia nisso, que você guarde a palavra de Deus no seu coração. É interessante nós entendermos que aquele ladrão da cruz, aquele malfeitor, fez a melhor escolha. Ele fez a melhor escolha. E você? E você? Você poderia me perguntar nessa noite: pastor, o que isso tem a ver comigo? Toda essa história, tudo isso que o Senhor falou nessa noite, Jesus sendo julgado lá no Sinédrio, por um grupo de pessoas, que o propósito era condená-lo à morte. O Senhor falando de Jesus lá na cruz do Calvário, em que tinha dois ladrões, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo, um blasfema, o outro se arrepende. O que isso, na verdade, tem a ver comigo? Eu lhe respondo, queridos, tem tudo a ver, pois muitos dos que aqui estão podem estar nas mesmas condições daquele malfeitor da cruz, não tendo cometido os mesmos delitos, mas estando vivendo uma vida de pecado, estando em pecado. Porque não importa quem seja a pessoa, não importa, na verdade, a classe social que ela tenha, se é pecador e precisa se arrepender diante de Deus. Se é pecador e precisa se arrepender diante de Deus. Então, se está em pecado, está nas mesmas condições daquele homem que estava ali na cruz. Nas mesmas condições daquele homem que estava ali na cruz. A diferença, queridos, que eu entendo, está em que nem você, nem Jesus estão mais na cruz. Jesus já ressuscitou, mas você continua em pecado. Você hoje tem a mesma oportunidade daqueles dois homens. Qual decisão você vai tomar? Se você tem a mesma oportunidade. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como fez aquele malfeitor arrependido? Ou ter certeza de vida eterna? Ou de não acreditar como fez o outro, que na sua incredulidade não reconheceu e zombou de Jesus? Qual é a sua alternativa? Qual é o seu propósito? Reconhecimento? E quando eu falo de pecado, querido, nós poderíamos imaginar, mas todos nós que estamos aqui, talvez todos nós somos crentes, servos do Senhor, não estamos imunes ao pecado. É por isso que esse momento é um momento de nós entendermos isso também. E se há pecado em nossa vida, tem um que conhece, porque ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E esse momento é um momento de arrependimento, de nós também pedimos perdão ao Senhor, confessar a Ele os pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra dele a misericórdia. Então não vale a pena viver uma vida de pecado. Foi isso que aquele homem lá na cruz reconheceu. Não vale a pena viver uma vida de pecado. Queridos, qual a sua decisão? Oportunidades iguais, destinos diferentes. Eu quero falar algo que eu não falei também pela manhã, mas falei, eu acho que numa quarta-feira que eu preguei aqui, e eu vou repetir. O melhor momento, eu entendo isso, o melhor momento para nós sermos recolhidos para a glória com o Senhor, foi no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Você lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Aquele era o melhor momento para Deus levar você. Sabe por quê? Porque no momento da conversão, a conta é zerada, zera tudo. Perdoado os pecados, zerou mesmo, era o melhor momento. Porque todo o pecado foi perdoado, diz a Bíblia, zerou a conta. Mas Jesus não nos levou, permitiu que nós continuássemos aqui, porque Ele tem um propósito na nossa vida.
Ele quer continuar nos usando para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida e através da sua vida. Então, por isso que nós devemos entender que devemos viver essa vida, essa realidade diante de Deus, de não vivermos uma vida de pecado. Aquele homem lá na cruz arrependeu-se e foi para a glória com o Senhor. Mas você continua aqui. Oportunidades iguais, destinos diferentes. E eu quero concluir dizendo, o fim para muitos é melhor que o começo. A Bíblia começa narrando a história daquele homem como um ladrão, um malfeitor. Isso era o começo da história daquele homem. Não é assim que a Bíblia diz? Um malfeitor, um ladrão, à sua direita e outro à sua esquerda. Mas a Bíblia narrando a história desse homem no começo, dizendo que ele era um malfeitor, mas a Bíblia termina falando de um homem arrependido e salvo. Era um malfeitor, é o começo da história, mas agora está falando de um homem que se arrependeu e foi salvo. Eu quero dizer que nessa noite você tem a oportunidade de ter a sua história reescrita hoje. Reescrita hoje. Porque muitas vezes nós estamos tão somente preocupados como começamos e como damos continuidade à nossa vida. Mas o final é mais importante do que o começo. Como nós começamos e como nós vamos terminar. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem firmes até o fim será salvo. Aquele homem teve uma grande oportunidade de tomar uma decisão acertada, assertiva naquele momento. Tomar uma decisão correta. Teve a sua vida salva. Então que nós possamos viver dessa forma, procurando diante do Senhor tomar as decisões corretas. Porque nós temos as mesmas oportunidades. Nós temos as mesmas oportunidades. Mas devemos entender que você e eu é quem fazemos as nossas escolhas. É você que faz as suas escolhas. Aquele homem escolheu o que era melhor para a sua vida e foi para a glória do Senhor. Declina a tua cabeça e vamos orar nessa noite. Eu quero que você nesse momento, pensando como eu falei no início, pensando em Jesus naquela cruz, sabendo que ele ali foi colocado por você, era eu que merecíamos estar ali, mas ele foi colocado naquela cruz para nos salvar, para nos dar vida, para que hoje nós estivéssemos aqui entendendo, compreendendo, que as decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia, tem que ser decisões que louvem e engrandeçam o nome do Senhor nas nossas vidas. Ele tem nos dado oportunidade, que viemos aproveitar a cada dia. Aquele homem aproveitou a oportunidade que ele teve, e tomou a decisão correta, a decisão certa. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite, que o Senhor olhe para nós como igreja do Senhor, e tenha de nós misericórdia, nos levando, ó Deus, a cada dia compreendermos a Tua Palavra, não só, ó Deus, compreendermos a Tua Palavra, não sermos apenas meros ouvintes da Tua Palavra, mas sermos praticantes para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos ungindo a cada dia e nos levando a vivermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai querido, nós colocamos o Teu povo diante do Teu altar, conhecendo cada um como o Senhor conhece, que sejamos capazes de reconhecer quando erramos, sermos capazes de colocarmos diante do Senhor, confessar os nossos pecados e recebermos de Ti o perdão, para continuarmos de pé na Tua presença. Em nome de Jesus, a Ti nós oramos. Eu queria ainda nessa noite perguntar se tem alguém aqui que ainda não é evangélico, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E nessa noite quer fazer a decisão que eu considero a mais importante de todas as decisões que você já tomou e de todas as decisões que você irá tomar. E nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Se tiver alguém, levante as suas mãos, nós queremos orar por você nessa noite. Pastor, o que vai acontecer na minha vida se eu fizer isso? Se eu tomar essa decisão? O que vai dizer a minha família, os meus amigos, não importam. O que vai acontecer na tua vida é que você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele homem passou a ter uma nova vida, você também passará a ter uma nova vida. Porque a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás, e tudo se fez novo.
Alguém nessa noite que diz: eu quero entregar minha vida a Jesus? Não havendo, que Deus te abençoe e que Deus permita que você tenha uma outra oportunidade. Essa sempre será a nossa oração, em nome de Jesus. Pastor. Amém. Que bom. Eu vou chamar você para você se colocar em pé. Onde você estiver, vou pedir para que a mesa da ceia seja trazida até aqui à frente. E os irmãos encarregados de nos ajudar nessa manhã, nessa noite, na distribuição dos elementos, para vir para cá também. Olhe bem para mim, por favor. Essa mesa é a mesa do Senhor. Ela não é a mesa da Igreja Batista Sião de Maringá. É a mesa do Senhor. Essa mesa cria um vínculo. E ela manifesta o vínculo das pessoas com o Senhor. Quem tem o direito de participar dessa mesa? Aqueles que são servos do Senhor, lavados com o sangue de Jesus. Aqueles para quem a mensagem dessa cerimônia é verdadeira. A mensagem da mesa, da ceia do Senhor é essa: Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Prossegue dizendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Não é uma lenda, não é um conto, não é uma imaginação. Ele é o Filho do Deus vivo, ressuscitado. Por fim, essa cerimônia anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se essa mensagem é a tua mensagem, se essa mensagem domina o teu coração e você é cúmplice dessa mensagem, então você tem o direito de participar dessa mesa conosco nessa hora. Se você está em paz com o Senhor, em paz com a sua igreja, de onde você é originário, essa mesa é do Senhor e você é bem-vindo nela, nesta hora. Eu quero ler um texto da palavra de Deus hoje com vocês. E ele está lá no livro de João, na primeira epístola de João. Você não precisa abrir, talvez se você me ouvir é melhor. 1 de João, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, pelo fato de haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para que por meio dele nós venhamos viver. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus, e Ele permanece em nós, pelo fato de que Ele nos deu do seu Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e esta pessoa permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do julgamento mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos enquanto vivemos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e aborrecer o seu irmão, não passa de um mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não tem como amar a Deus a quem não vê.
Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém. Amém. Quero deixar você um pouquinho à vontade para orar a Deus nessa hora e falar com Ele um minutinho. Daqui a pouquinho as nossas canções ou a nossa canção soará diante de Deus, os elementos estarão sendo distribuídos. Mas nessa hora, permito a você um tempinho da sua reflexão. É uma hora em que você vê a sua vida, é uma hora em que você examina a você mesmo, para que então tenha o direito e a oportunidade de pegar do pão e tomar do cálice. Então aí diante do Senhor, fale com Ele um instante, reflita sobre a sua vida por alguns minutos. É uma hora importantíssima para nós essa. Mais uma vez, Deus, oramos ao Senhor. Oh, que hora boa é essa, Pai, de nos reunirmos em família aqui, adorarmos juntos, ouvirmos a Sua palavra, estarmos uns com os outros. Que hora boa é essa, Deus, do partir do pão, hora boa do tomar o vinho, nos lembrarmos de Ti mais uma vez. Oh, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos os nossos pecados, perdoa as nossas más decisões. Oh, e que o nosso coração se incline na Sua boa, perfeita, agradável vontade, como temos ouvido aqui. Oh, admiramos o Senhor, adoramos o Senhor, louvamos o Teu nome. Permaneça, Deus, conosco nessa hora. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os elementos estarão sendo distribuídos. Por favor, aguarde para que a gente participe juntos. Dou graças.
Aproveite essa hora para saudar Jesus aí onde você está. Estamos terminando de servir os irmãos. Uma palavra sua, um tempo seu com o Senhor aí onde você está. Aproveite essa oportunidade. Os homens comigo, as vozes graves. Hosana ao Rei. Hosana, 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 Hosana. Cristo é a nossa vida. Deixa o inferno ouvir. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Pela última vez, Cristo é
determinado momento, eu preciso lembrar você disso, a multidão bradava Hosana ao rei, e o Cristo disse: se eles se calassem, as próprias pedras clamariam. Lembram disso? A importância da exaltação, a importância de nós não deixarmos as pedras clamarem. Você pode dizer aí onde você está, ó, as pedras não vão clamar no meu lugar, né? As pedras não vão adorar no meu lugar. Isso não é privilégio das pedras, isso é privilégio de quem treme e teme diante de Deus. Diga comigo: Hosana ao rei. Diga aí onde você está: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Louvado seja o seu nome santo. Você tem nas suas mãos os elementos. Eu não vou deixar você participar desses elementos sem que você se lembre de alguém que não participa. Irmãos, essa mesa é uma mesa missionária. Aqueles que participam dela têm que entender o propósito dela. O Senhor diz o seguinte: vocês vão fazer isso e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor quer ser anunciado. Não há direito nosso de participar dessa mesa sem nos vincularmos com o interesse do Senhor, de que muitos e muitos e muitos outros venham participar também. Essa mesa não pode ser egoísta. Essa mesa é a mesa do coração de Deus. Ele abriu o coração dele para todos os homens, de povos, tribos, raças, línguas e nações. A pergunta do Senhor é: qual o meu e o seu compromisso com esse interesse dele? Então agora, antes de nós participarmos humildemente, nós vamos nos lembrar de pessoas que não participam e nós vamos nos importar com elas, porque o Senhor se importa. Aí onde você está, por quem é que você ora nesse momento? Talvez seu filho faz tempo que não participe, seu cônjuge, sua esposa, seus pais, aquele aluno que você admira tanto, aquele professor que você admira tanto, seu colega, funcionário. Irmãos, se essas pessoas morrerem sem Jesus, o destino delas é tão severo e o Pai não quer isso para elas. Vamos orar um instantinho aí onde você está. Interceda por alguém nessa hora. Esse ano seria o ano de mudança na vida dessas pessoas, transformação. Fale com o Senhor, liberta, alcança onde está. Ore um instante aí, nessa hora. Não participemos dessa mesa sem nos importarmos. Faça isso nessa hora. Deixa a gente ver uma colheita poderosa do Senhor. Deixa a gente ver aqui. Que a gente não fique ouvindo falar da sua colheita feita pelos teus servos e servas em outros lugares, mas que a gente participe da tua colheita hoje, nesse tempo, nesse ano, um ano em que o Senhor nos veja dando fruto, e fruto que permaneça. Oramos assim, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que nessa noite você possa continuar com seu coração grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, na presença do Senhor, podendo e tendo o privilégio de nessa noite participar da ceia do Senhor. Está nas suas mãos o pão e o cálice, os quais simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Queria que nesse momento você pudesse pensar, imaginar o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, e entendemos que foi pelo derramar do seu sangue que nós fomos purificados de todo o pecado. Pai querido e amado, que a tua graça seja continuamente sobre as nossas vidas, que cada um de nós que aqui estamos nessa noite venhamos entender que se aqui estamos é porque o Senhor Jesus pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Somos gratos ao Senhor, como nessa noite, ó Deus, foi nos colocado para orarmos por aqueles que não estão aqui, que não estão tendo nesse momento o privilégio de participar desse momento.
mas nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia. Queridos, nesse momento, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. E a palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode comer o pão agora. Glórias a Jesus. Oh Deus, louvamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Por semelhante modo, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Nesse momento eu quero pedir a você que faça uma breve oração de gratidão a Deus por esse momento que talvez você espera com tanto desejo, um momento de estar em comunhão, de participar da ceia. Agradeço a Deus porque eu creio que muitos queriam estar aqui nessa noite e não puderam estar, mas você está, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. E nos alegramos na presença do Senhor por tamanha oportunidade. Agradeça ao Senhor nessa noite. Obrigado, meu Pai, obrigado em nome de Jesus. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Vou pedir para a irmã Cari, nossa tia querida, terminar esse culto fazendo uma oração e abençoando as nossas vidas. Ela fez aniversário essa semana, 82 anos. Oi, irmãos, pensa em alguém que ajuda a gente aqui nesse lugar. Ó, tia Cari, uma boa discipuladora para todo mundo aí, ó, um bom exemplo, viu? E ela está aqui há algumas décadas já, e ela vai orar por nós, nos abençoando nessa hora e nos despedindo na paz do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus querido, e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de nesta hora, Senhor, estar neste lugar ao lado do teu servo, Pai, à frente da tua igreja, Pai, do teu povo, Pai. Agradeço, meu Deus, por cada vida que aqui está nesta noite, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, seja derramado sobre cada vida, Pai, cada família aqui representada, meu Deus. Que possamos retornar para os nossos lares, Senhor, acobertado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta ceia, por esta festa, Senhor, por este banquete que participamos agora, Pai. Que possamos novamente, Senhor, em uma oportunidade, Senhor, voltarmos a estarmos reunidos em o nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai, e para teu louvor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, o poder, a perturbação do Espírito Santo seja renovado sobre a sua vida, sobre aqueles a quem você ama, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Não saia correndo não, dê alguns abraços bons aí perto de você e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Se você vê alguém muito diferente aí perto de você, pergunta